Muitas pessoas passam por problemas, mas não conseguem identificar o problema. E quando eu falo para vocês, todo mundo tem problema. Eu acredito que todas as pessoas tenham um problema, no mínimo. E muita gente fala assim, bom, eu tenho dois problemas, o meu e o seu. Você cuida do seu e eu cuido do meu. Acho que não é muito bem assim não, porque nós precisamos entender realmente que o problema é de todos, o problema é do todo. Então, quando nós temos um problema que vocês estão vendo agora, né, de saúde, afeta a todos. Então, nós somos um no todo. Então, se nós temos um problema na família, ele afeta todas as pessoas, esse problema afeta todas as pessoas da família, não tem como não afetar. Mas entender como que é o problema, como surge o problema, é que é o mais interessante. E nós temos como lidar com o problema, voltando nos nossos setênios, quando nós aprendemos de 0 a 7 anos, como lidar com esses problemas. Tem famílias que o problema se torna grande, uma coisa pequena se torna grande, ou uma coisa grande parece normal. Como administrar os nossos problemas? Isso é o que nós precisamos entender agora, conhecer quais são os problemas, que tipos de problemas que nós temos e como administrar estes problemas, tá? Então vamos, nós temos 3 problemas na vida, então não são 2, né? Igual eu tenho o meu, eu tenho o seu, não, isso não existe. Nós temos 3 problemas. O primeiro problema é o problema psicológico, é aquele que a gente cria aqui. Eu acho que todo mundo já passou por esse problema, passa, mas tem pessoas que passam com mais fervor, aquilo para eles é mais intenso. Vamos pensar numa mãe quando o seu filho vai sair, né? Então ele já começa a ficar na adolescência, ele começa a já preparar para sair. Quando ele já começa a colocar aquela roupa para sair, a mãe já começa a entrar em pânico. Meu filho, mãe, você vai sair? Que horas, para onde você vai? Leva o celular, deixa o celular ligado. Quer dizer, a mãe começa aquele monte de recomendação. Ali ela começa a criar um problema para ela, E ela vai, continua atrás dele e ele sai para poder ir. Essa mãe começa a criar um problema psicológico. Será que ele vai voltar? Será que ele pode ser assaltado? Será que vai acontecer alguma coisa com ele? Será que o carro vai estragar? Será que ele vai beber? Ela começa um monte de questionamento e nesses questionamentos que ela começa, ela cria um problema psicológico. Ela não consegue dormir, ela começa a ficar em pânico, ela começa a ter ansiedade, crise de ansiedade, e ela levanta, aí ela começa a causar um problema para quem está em volta. Para os outros filhos, se ela é casada, para o marido, ela começa a criar, aí de repente ela começa a querer ligar para ele, aí ele não atende o telefone, aí, mas eu sabia isso, alguma coisa aconteceu, não está atendendo o telefone, o problema começa a aumentar neste momento. Quando ela está deitada, ela começa a rezar, pedindo a Deus toda a proteção, ela escuta o carro chegando, a garagem abrindo, aí ela já começa... Será que ele está vendo se tem alguém na rua? Será que ele prestou atenção se alguém... Ela começa a entrar naquele pânico. Enquanto a porta a chave não entra na porta e abre, e ele entra e fala, mãe, cheguei, ela não consegue descansar. Naquele momento ela rompe um problema. E ela respira fundo e ela dorme. Então nós temos esse tipo de problema não só com filhos, mas às vezes nós temos com o nosso cônjuge, que está viajando, nós temos esse problema com algum amigo que fala, olha, eu vou viajar, você reza para mim para dar tudo certo, quer dizer, sempre nós temos um problema psicológico. Vamos fazer uma prova, nós vamos prestar uma prova para um concurso, é um problema psicológico, nós criamos um problema. Naquela pergunta, será que vai dar certo, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo? Neste momento, nós precisamos entender que nós começamos a gerar uma frequência. Nós estamos colocando uma frequência ali. Que tipo de frequência eu estou colocando neste problema? Que é meu e que eu estou criando na minha mente. Dependendo da frequência que você está realmente colocando ali, você está trazendo para você o problema. E ele pode realmente acontecer. Você está vibrando em tão baixa frequência, mas com tanta densidade que você pode atrair este problema até você. E aí?
Então, o cuidado do problema psicológico é este. O problema psicológico é meu, construído na minha mente. Porém, ele tem uma frequência. E essa frequência, ela vai sair através da nossa glândula pineal e vai levar ao universo a minha comunicação, e o universo vai me corresponder com aquilo que eu estou vibrando. Então, se eu estou vibrando medo, se eu estou vibrando pavor, se eu estou vibrando ansiedade, é isso que eu vou trazer para mim. E esse problema psicológico, por mais que não, deu tudo certo, chegou, agora eu vou dormir, tá tudo bem, passei, qualquer que seja a resolução desse problema, que é uma resolução rápida, o que você está fazendo com o seu corpo? Aonde que você está trazendo esse problema para o seu corpo? Cada vez que você tem ansiedade, cada vez que você tem esse medo, você está transformando isso em neurohormônios que vão danificar as suas células. E depois você começa a ter problemas e não entende por que seus problemas estão acontecendo. Mas é por conta dessa ansiedade, porque esse problema, o primeiro problema que nós estamos falando psicológico, ele causa ansiedade. Ansiedade é o quê? É o futuro, não existe ainda, não aconteceu. Então, nós sofremos de ansiedade neste momento. O segundo problema também é causado por nós. Nós precisamos parar com aquela mania de falar que o problema é do outro, que foi o outro que está trazendo esse problema para mim, o outro que está causando esse problema para mim. Todo o problema, o segundo problema, é causado por nós mesmos. Nós estamos atraindo isso para nós. Vamos lá. Eu ganho um salário, né? Então eu tenho aquele salário, mas só que eu não sei administrar aquele salário. E aí o que eu faço? Eu gasto 1,5 salário todos os meses. Então sempre eu vou estar acumulando um cartão de crédito, uma dívida. O problema é do cartão de crédito? O problema é da loja que ficou fazendo a propaganda, que ficou ali me atazanando para comprar? De quem é o problema? O problema é meu. Fui eu que não entendi que eu recebo X e que estou gastando X e Y. Então todos os problemas que nós temos, o segundo que eu estou falando para vocês, é nosso. Nós é que causamos. E quando nós causamos esse problema, nós temos condições de resolver. Nós resolvemos esse problema. Nesse segundo problema também, nós temos a mania de pegar o problema do outro. Não é nosso, mas nós resolvemos ajudar o outro. Vamos pegar o problema do outro e acaba que ele se transforma nosso problema também. Então vamos só colocar nessa parte do dinheiro. Então, eu não tenho problema com dinheiro, mas eu estou com alguém que está, um amigo ou algum parente, que está com muito problema com dinheiro. E eu tento resolver o problema dele de todas as formas. Ou seja, eu começo a pegar a bagagem dele. E eu vou pegando essa bagagem para mim. E aí eu falo, olha, eu vou pegar um dinheiro no banco para você, eu vou te ajudar, você vai sair dessa. Aí você tira o problema do outro, mas você constrói um problema para você. Porque você tirou a dívida dele, você pagou a dívida para ele, mas você fez uma dívida para você. Então você pegou a bagagem dele, pesada, e jogou nas suas costas. A partir do momento que você jogou a bagagem nas suas costas, você vai ter que carregar. E ele talvez não esteja preocupado. Ai, que bom, agora ela resolveu meu problema, ele resolveu meu problema, pagou minha dívida, agora eu posso viver. Mas você não vai. Você vai estar ali carregando aquela bagagem que não era tua, mas que você colocou agora como tua. Então precisamos entender o que você quer de problema na sua vida. Então muitas pessoas estão trazendo problemas porque elas querem. Não é porque o outro, mas eu estou vendo o sofrimento do outro, eu preciso ajudar. Você ajuda quando você pode, mas quando você não pode, você não tem como ajudar. Eu tenho muitas pessoas nos meus grupos, principalmente no grupo Permissão Inteligente, e o grupo Permissão Inteligente, eu estou sempre monitorando. Eu não coloco muitas pessoas, eu coloco pouquíssimas pessoas ali, para que elas possam trazer, a gente cria um campo de vibração, mas quando entra alguém no grupo e fala assim, eu estou com um problema, eles jogam o problema no grupo, eu já entro no particular da pessoa para acolher aquela pessoa, para tirar aquela vibração do grupo. Eu não gosto que pessoas ficam reclamando no grupo. Pode reclamar comigo. Quando alguém do grupo tenta ajudar e acolher essa pessoa, ela pega a bagagem dela, porque ela não está preparada para isso.
Então eu já vi várias pessoas que falaram assim, nossa André, eu estou muito ruim. Eu falo, você acolheu alguém do grupo? Mas coitadinho, eu vi e fiquei com muita dó. Quem tem dó, levanta doído. Então dói tudo. Então todos os problemas que nós temos, dói no corpo. Então quando eu começo a carregar uma bagagem excessiva dos meus problemas e dos problemas dos outros, eu começo a ter problema nas costas. A minha coluna começa a doer, ela vai doendo, doendo, como se eu estivesse realmente carregando um peso enorme. Então, problemas de coluna são bagagens excessivas, são excessos de problema. E quando nós temos problema no joelho, é quando nós caímos demais, que o peso está tão grande e a gente vai caindo, caindo. Aí a gente levanta, cai de novo, e é mais problema, e a gente cai de novo. E nesse cair, a gente começa a ter dores nos joelhos. Então comece a reparar suas dores para vocês entenderem que elas são dos seus problemas. Então o que eu posso fazer com este segundo problema? Vamos lá, o primeiro problema é um problema psicológico criado pela minha mente. O segundo problema é criado por mim. Esse problema foi criado por mim. Eu estou carregando bagagens dos outros. Eu estou carregando muitas coisas dos outros, ou as minhas, e eu não consigo resolver os meus problemas. E a gente fala assim, vamos ver o que a gente pode. Por exemplo, muitas pessoas que têm, às vezes, um problema financeiro. Nossa, eu tenho um problema financeiro. Elas não querem encarar o problema. Elas não querem saber nem quanto que elas devem. Elas têm tanto medo de encarar o problema que elas continuam com ele. Então, para que eu realmente resolva um problema, a primeira coisa eu tenho que pegar um papel, e eu tenho que anotar qual é o meu problema. Então, eu anoto o meu problema. Meu problema é dívida, ok? Então, vamos pensar, quanto eu devo? Coloque no papel, você não precisa mostrar para ninguém, é para você. Você está enfrentando o teu medo, você está enfrentando o teu problema. Então, quanto é que eu tenho de dívida? Ok. Quem pode me ajudar que eu não vá levar um problema para aquela pessoa? O que eu posso fazer? O que eu tenho na minha mão que eu posso fazer para resolver o meu problema? Então, eu vou estruturar toda a resolução do meu problema. Quem, quando, quanto que custa, onde eu vou arrumar recurso, como eu vou fazer. Então, nós temos uma estrutura para resolver o meu problema. Primeiro, eu coloco o meu problema ali, eu coloco a dimensão do meu problema e eu estruturo aonde eu vou resolver este problema. Quem pode me ajudar? Não é me emprestando um dinheiro, mas quem pode me ajudar a fazer o dinheiro? Quem pode me ajudar a chegar naquele problema e eu conseguir sair desse problema? Lembrando, eu não posso levar o meu problema para o outro. Este é o grande desafio da vida. Os problemas chegam para nós quando nós estamos nos desafiando. Eu preciso me desafiar a conquistar a resolução daquele problema. E quando eu assento no meu sofá da zona de conforto, o problema começa a crescer mais ainda. Porque então eu tenho um problema, palpável, visível, e o que eu faço com ele? Eu começo a jogar ele no psicológico e ele começa a aumentar cada dia mais. Aí eu já tenho dois problemas, o psicológico e eu tenho o meu segundo problema, que ele é real. Então o segundo problema ele é real, porém construído por mim. Tudo que eu vivo hoje, toda situação que eu estou hoje, eu busquei para minha vida. Eu não posso culpar o outro. Eu estou doente, fui eu que busquei essa doença para mim. Não adianta você achar que você não buscou essa doença para você, porque você trouxe essa doença sim. Através desses neurohormônios, através desse problema psicológico, através da ansiedade, através de tantas coisas que nós vamos construindo no nosso dia a dia. Então, isso vai gerando, esses problemas gerando um desgaste no nosso físico, no desgaste do nosso corpo. Quando nós fazemos o nosso curso de limpeza de memórias, no qual nós trabalhamos os nossos 7 corpos, que são os corpos sutis, o último corpo, que é o corpo físico, a gente começa a trabalhar onde que nós danificamos o nosso corpo físico. Mas aí eu peguei uma doença que veio de fora para dentro. Ok, mas se ela entrou, é porque dentro de mim, no meu 6º corpo, estava totalmente desprevenido. Eu tirei a minha frequência da saúde, eu tirei a minha frequência da paz, eu tirei a minha frequência do amor e eu abri campo para que a doença entrasse para os meus outros corpos. E ela ficasse ali realmente trabalhando em cima de todo o meu físico.
Então, todos os problemas danificam o nosso físico. Nós estamos danificando o nosso físico com os nossos problemas. Tanto do primeiro problema, que é o mental, psicológico, quanto do nosso segundo problema, que ele é um problema que é real. Porém, nós podemos consertar este problema. Lembra bem, o primeiro, que é o problema psicológico, eu mesmo posso acabar com ele. Eu posso tomar um chá, eu posso fazer uma respiração, eu posso colocar um filme para poder desfocar do meu problema. A melhor coisa que tem é quando você não está com um problema psicológico, você desfocar do seu problema. E o filme, ele faz isso com você.